Estamos de volta e hoje conversando com o Dr. Iberê de Castro Dias, juiz assessor da presidência do Tribunal de Justiça sobre a adoção de crianças com deficiência. Doutor, no primeiro bloco você falou a respeito de casas de acolhimento. Eu te pergunto, as casas de acolhimento estão preparadas para receber crianças com deficiência? Quando a gente fala de casas de acolhimento, a gente está falando de talvez milhares de casas pelo Brasil, né? Cada município tem seu sistema de acolhimento, então naturalmente existem diferenças de estrutura e de forma de trabalho das instituições que fazem o acolhimento Brasil afora. Mas como regra, as casas de acolhimento estão muito acostumadas e estão preparadas tecnicamente para lidar com as deficiências das crianças. A gente tem um problema crônico no Brasil, que é a dificuldade do sistema de saúde como um todo, né? Do sistema público de saúde. Apesar de ser um sistema muito abrangente e nos atende na maioria das vezes, existem naturalmente restrições de recursos e de tratamentos para crianças com deficiência. Então, o que eu percebo é muito mais uma dificuldade do sistema de saúde, eventualmente do sistema de educação, de um sistema de educação mais inclusivo para crianças com deficiência, do que propriamente dificuldades das casas de acolhimento. As casas de acolhimento têm técnicas, psicólogos, assistentes sociais, pessoas que estão preparadas para lidar com crianças com deficiência, e isso faz parte do cotidiano dessas casas de acolhimento. Agora, os sistemas de saúde nem sempre atendem a contento as demandas das crianças com deficiência, e isso é um tema muito comum. A educação inclusiva também ainda não está disseminada e alastrada o suficiente para que a gente consiga inserir todas as crianças com deficiência num ambiente escolar regular, né? Okay. A gente ainda tem muito aquela visão de segregar crianças com deficiência, que pedagogicamente é uma visão que não se sustenta mais. A ciência da pedagogia já deixa claro que para a vasta maioria das hipóteses de deficiência é essencial que a criança esteja num ambiente inclusivo, numa escola, junto com outras crianças, algumas com deficiência, outras não, mas que estejam todas convivendo comunitariamente, né? Em 2014, nós tivemos aprovada a Lei 12.995, que prioriza a adoção de crianças com deficiência, com doenças crônicas, e aí vai por diante, por exemplo, HIV. Como que o senhor avalia que essa lei esteja hoje atuando, se ela facilita, se o pessoal está usando essa lei, está colocando a mão nessa lei para ajudar a adoção das crianças? Sem dúvida. Na verdade, essa lei veio explicitar, veio deixar claro que é para fazer algo que já se fazia nas varas da infância, né? Nas varas da infância Brasil afora, juízas e juízes já tinham o hábito de dar preferência para essas adoções de perfil de mais difícil colocação em família substituta. Isso vale para crianças com deficiência, isso vale para grupos de irmãos e vale para crianças do perfil etário que eu mencionei, hoje acima de 10 anos, né? Essa lei, claro, é observada. O grande problema é que não adianta a gente prever a preferência na lei da adoção de crianças com deficiência ou de crianças desses outros perfis que eu mencionei, se não há interessados na adoção. Aí a lei pode dizer o que for, que enquanto não aparecer interessados na adoção de crianças daquele perfil, a gente não tem como fazer. Então a maior dificuldade que a gente tem hoje é justamente de conseguir interessados na adoção de crianças desse perfil. Quando eles aparecem, a adoção transcorre de forma célere e sem grandes dificuldades. Doutor, assim, só para o pessoal entender rapidamente, passo a passo para adotar uma criança, e se quando a família vai fazer a entrevista com vocês, você percebe o perfil dela, a tendência a adotar uma criança com deficiência? Vamos lá, o passo a passo é o seguinte, a gente tem duas pontas, né? A pessoa que quer adotar e a criança ou adolescente que estão aptos a serem adotados. Eu já mencionei isso no começo do programa, quem chega para adotar passa pelo processo de habilitação e a criança e o adolescente pelo processo de destituição do poder familiar. Cada um desses processos servem para a gente deixar as pessoas que querem adotar aptas a serem adotantes e as crianças aptas a serem adotadas. A partir daí é que começa o processo de adoção efetivamente. Quando a criança passa a estar apta a ser adotada, ou seja, quando ocorre a destituição do poder familiar, a gente imediatamente procura uma família da fila que seja adequada para adotar uma criança daquele perfil. Isso é bem importante, a gente sempre procura famílias para aquelas crianças, a gente sempre parte do ponto de vista da criança. O que nos interessa é saber se a família adotante vai atender às necessidades daquela criança e não o contrário.
A gente não procura crianças para as famílias, a gente procura famílias para as crianças. Tá. Quando a gente encontra uma família que tope adotar uma criança daquele perfil, a gente inicia o processo de adoção propriamente dito. A gente faz primeiro a aproximação da pessoa com a criança que está apta a ser adotada, e depois, aproximação significa conversar com a criança, ir até a casa de acolhimento, conversar por algumas horas, por exemplo, num final de semana. Depois, com o tempo, a gente inicia o estágio de convivência, efetivamente, né? A pessoa passa a conviver mais frequentemente com a criança. Então, por exemplo, pode levar a criança para, se estiver tudo transcorrendo bem, para dormir um final de semana na casa dela. Sim. E com o tempo essa convivência vai se estreitando, até que em um dado momento a criança passa a ir morar com um adotante. A adoção ainda não está concluída, a gente ainda está na fase do estágio de convivência. O adotante passa a ter a guarda para fins de adoção daquela criança. Então a criança vai morar com o adotante e a gente continua fazendo todos os exames e todas as análises para identificar se o vínculo afetivo entre a pessoa que está adotando e a criança, se esse vínculo afetivo se forma de modo saudável para a criança, se esse vínculo afetivo é suficiente para atender às demandas psicológicas de desenvolvimento daquela criança. Se a gente observar que está tudo bem com o transcorrer do tempo, aí sim a gente profere a sentença e decide que a adoção vai se concretizar e que a criança passa a ser, para todos os fins, filha ou filho daquela pessoa ou daquele casal que está adotando. Agora, ao contrário, se uma pessoa com deficiência quer adotar uma criança, ela tem alguma prioridade? O processo é diferenciado ou é tudo igual? É tudo igual. A pessoa com deficiência, na condição de adotante, não tem preferência. O que nos importa, a preferência surge quando a criança tem alguma deficiência. A pessoa com deficiência adotante passa rigorosamente pelos mesmos processos, pelos mesmos critérios, porque passa uma pessoa sem deficiência, né? Não existe nenhuma diferença de requisitos, ou do procedimento, ou do tempo que vai levar, pelo fato de a pessoa ter deficiência ou não, o adotante. Assim como também não existe nenhuma diferença de requisito nem de procedimento pelo fato de ser uma pessoa solteira, uma pessoa casada, só um homem, só uma mulher, um casal hétero ou um casal homoafetivo. Não existe diferença de procedimento de acordo com o adotante. As diferenças de procedimento decorrem das características da criança a ser adotada. O senhor já me falou que quanto mais tempo passa, pior fica o caso de adoção, né? As crianças vão crescendo, os casais vão desinteressando-se, assim, né? Vamos falar. No caso da criança com deficiência, o tempo passa, fica também mais difícil de uma família querer adotar por causa da idade e não só por causa da deficiência, que também é uma agravante. Mas no caso da criança com deficiência, a idade vai passando, ela fica mais, é mais difícil a adaptação dela numa família? A adaptação não se mostra mais difícil de acordo com o tempo. Muitas vezes até a criança com um pouco mais de idade já está mais bem trabalhada pelo sistema de proteção, né? Porque enquanto a criança está no sistema de acolhimento, existe um grupo técnico de profissionais que preparam essas crianças para adoção. As crianças também passam por uma preparação para serem adotadas, para serem inseridas numa família substituta, né? Ela precisa estar psicologicamente preparada e entender esse movimento todo. E isso é feito constantemente com as crianças aptas a serem adotadas que estão nas casas de acolhimento. Não se nota uma maior dificuldade de adaptação pelo só fato de a criança com deficiência ter, por exemplo, 3 anos ou ter 8, 9 anos. Muitas vezes, como eu disse, a criança com mais idade está até mais bem preparada para passar por esse procedimento de adoção. A dificuldade que existe realmente é de interessados. E no caso de crianças com deficiência, como eu disse no começo, independe da idade. A gente tem... É claro que quando a gente fala de crianças com deficiência, o termo deficiência é muito vasto, né? O termo deficiência pode abarcar crianças com perfis muito distintos e com requisitos, demandas muito diversas, né? Se a gente está falando de uma deficiência física leve, se a gente está falando de uma deficiência psicológica severa, né? Existe um espectro muito grande. Claro que esse espectro também interfere na facilidade ou na dificuldade de conseguir famílias interessadas. Mas eu não percebo diferença de dificuldade de adaptação de acordo com a idade. Tá. Doutor, quando um adolescente completa 18 anos, adolescente com deficiência, completa 18 anos e não conseguiu uma adoção, qual o encaminhamento que vocês dão para ele?
quando qualquer acolhido, né, qualquer adolescente que esteja na casa de acolhimento, com 17 anos, 11 meses e 29 dias, vai completar 18 anos, a partir do momento em que ele completa 18 anos, ele passa a ser adulto e escapa do sistema de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se por acaso é um adulto com deficiência, ele escapa do sistema de proteção do ECA, mas passa a ser protegido por outras legislações, né? Por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Além disso, existem aparatos tanto do município quanto do Estado, né, do sistema de saúde, do sistema de respaldo social, que vão atender agora esse adulto, ele não é mais um adolescente, é esse adulto, e vão buscar suprir as demandas que essa pessoa tenha para que possa seguir tocando a vida. E aí isso varia muito de acordo com a estrutura de cada município, com a estrutura de cada estado, o que eles tenham para oferecer em termos de equipamento para essa pessoa com deficiência. Então, não existe um padrão único a ser observado. O fato é que, quando ele completa 18 anos, ele deixa a casa de acolhimento, ele sai da casa de acolhimento e passa a ter que se virar, se sustentar com seus próprios meios, né? E o respaldo que ele vai receber, de novo, varia de acordo com a estrutura do município ou do estado em que ele está inserido. Doutor Iberê, muito obrigado pelo seu trabalho, em primeiro lugar. Eu desejo que o senhor continue com essa força, com esse conhecimento, ajudando as crianças do Brasil, como tem feito. Obrigado pelo seu trabalho, obrigado por esses esclarecimentos aqui na TV Câmara de São Paulo e obrigado por participar dessa conversa conosco. Esperamos tê-lo de volta com notícias bem melhores, né? O próximo programa você fala assim, olha, só tem 500 na fila de adoção. Poxa, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, ter a chance de conversar sobre isso. Esse tema nos é realmente muito caro e muito relevante e eu realmente espero que da próxima vez a gente tenha notícias melhores. Com o tempo, as notícias têm melhorado, especialmente com relação ao perfil, né? Eu espero que da próxima vez que a gente conversar, a gente perceba ainda esse movimento de evolução com relação à adoção. Obrigado. Prazer. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.